Aqui. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Eu trouxe aqui agora a minha tela, vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, que eu separei alguns pontos. Deixa eu ver aqui, imersão, ou esse aqui, beleza. Deixa eu subir aqui no zoom, para vocês poderem ver minha tela. Provavelmente agora vocês vão estar vendo, a partir de agora, o meu slide, que é esse aqui, ó. O meu slide. Rapaz, deixa eu voltar um pouquinho pra gente bater um papo antes. 10 segundinhos aqui, eu... Passei um aperto aqui, tô passando um aperto essa semana aqui, né? Eu tenho 2 programadores trabalhando comigo aqui, um programador que ele cuida da plataforma e o outro que mexe com a gestão dos arquivos no sistema e tudo mais, né? 2 programadores e o editor de vídeo, são 2 também, são 2 editores de vídeo. Um programador tá com coronavírus. Aí o pai dele pegou, a mãe dele pegou, foi pro hospital, tá mal pra caramba. E ele também tá meio baqueado, né? Que é o principal programador. O segundo programador, a mulher dele tava grávida, de gêmeos, os 2 nasceram juntos, né? Aí ele é o responsável por subir as aulas, para colocar as coisas na plataforma e tudo mais. Além a da mulher dele ter ganhado filho, foi de gêmeos e ainda ficou na UTI. Aí o editor, como ele é parente do programador, também pegou o coronavírus. Eu fiquei sozinho, gravando, editando, aí subiu, eu não consigo subir porque mexe com código de programação e não é exatamente minha formação, né? Então eu não consigo mexer lá na plataforma da forma que eles fazem, né? Da forma que eles sobem os arquivos. Aí eu passei um aperto com a turma que está mais avançada, que eu tive que entregar a aula para eles, o link para eles baixarem, olha que doideira, o link para eles baixarem o vídeo para pegar a aula, para poder assistir a aula em casa, no arquivo, no próprio vídeo, né? Ao invés de ser dentro da plataforma. Graças a Deus, o programador que faz essa gestão pra gente, ele saiu do hospital hoje, já falou que já vai retomar as atividades. Ufa! O apertozinho que eu passei. Vocês estão no módulo mais atrás, né? Vocês não vão chegar a ver esse problema que eu tive, né? O pessoal que está mais à frente vai perceber. Que está mais para frente lá vai vir com a aula, outra vai atrasar o dia. Mas enfim, agora vamos voltar à nossa brincadeira aqui. Deixa eu subir aqui a nossa brincadeira aqui, ó. Agora sim, vocês estão vendo essa tela aqui pra mim, tá, gente? Vou botar ela dessa forma aqui, ó. Vocês devem estar vendo a mesma tela que eu vejo. Deixa eu ver outra forma, se fica melhor. Isso. Vocês provavelmente estão vendo minha tela agora, a tela do slide, e eu não, obviamente que eu não vou falar sobre todos os itens que estão aqui, que eu já mastiguei isso dentro da aula, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, ó, a importância de vocês praticarem bem essa aula, tá bom? Aqui a Maria Júlia chegando. A importância de vocês... Quando a gente fala de desenho técnico, a gente acha, pô, vou desenhar com prancha, vou desenhar com régua, com esquadro, feliz da vida, vou me desenvolver nisso aqui. Mas quem já trabalha aqui no setor de planejamento, na área industrial, eu vou falar para vocês o seguinte, um dos conhecimentos mais importantes do desenho técnico é a capacidade do camarada desenvolver esboço e croquis. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção muito especial nessas 2 aulas, na aula 1 e 2 do módulo e na aula 8ª do módulo 2. Esboço e croquis. Por que eu falo isso? Mutei o som aqui. Agora sim. Por que eu falo isso, gente? Deixa eu só subir a tela de novo. Vocês conseguiram ouvir aí o drama da criança? Tadinha. Deixa eu ver aqui. Boa noite, o Raí também dando boa noite aqui. Deixa eu subir a tela agora que eu tava aqui. Pronto, agora vocês estão vendo minha tela de novo. Por que eu tô falando isso para vocês? Quem trabalha na área industrial, quem trabalha como técnico de planejamento, como inspeção, como fiscal de contrato, fiscal de campo, tá? São funções técnicas, tá? Quem é formado em técnico aí. Eu uso mais essas funções técnicas porque quem é da engenharia é mais difícil de fazer isso que eu vou falar agora. Mas quem é técnico, que, por exemplo, para cada um engenheiro tem 100 técnicos, né? Então, a probabilidade de ter mais técnicos aqui na minha live é muito maior do que ter engenheiros, propriamente dito, né? Eu digo engenheiro de função, não tô falando de formação não, tá, gente? Tô falando de função. Então, assim, por que eu falo isso para vocês? Se você é um técnico de inspeção, vai acontecer com certeza de você chegar numa área operacional, identificar um componente, uma estrutura, sei lá, cheguei numa caldeira, vou fazer inspeção numa caldeira, o chapéu chinês da caldeira está danificado ali, vou puxar as medidas, vou desenhar. A pessoa bate uma foto e leva para a sala. Cara, a foto ela ajuda muito, é verdade, mas se você tiver que inserir uma medida, eu já até falei isso para vocês em outras situações, você não consegue inserir uma medida numa foto, né? Então você vai ter que fazer um rabisco à mão livre ali para você poder levar essas informações para o seu setor de planejamento, para a tua sala lá de desenvolvimento de projeto, para daí você jogar numa ferramenta computacional, por exemplo, o AutoCAD, que é a bola da vez aqui no nosso curso, né? Por que eu estou falando isso tudo para vocês?
aí se justifica a capacidade de você desenvolver um esboço, fazer um desenho à mão livre e inserir essas medidas, tá? Muito provavelmente as fotos que vocês vão tirar com o celular ou com a câmera da própria empresa vai dar uma ótima noção para você do que é o componente, mas ela não vai conseguir trazer todas as informações de medida para uma nova fabricação, para você poder desenvolver o planejamento de fato. Então, assim, é uma das atribuições que eu considero mais importante da gente aprender hoje, porque o desenho técnico ele é feito no computador. Deixa eu acertar aqui. O desenho técnico ele é feito no computador, certo? Então, assim, a perspectiva isométrica, projeção ortogonal, vale a pena a gente saber os conceitos e tudo mais, mas hoje você faz tudo no computador. Agora, o esboço e croquis, meu querido, é na raça, é na área de trabalho, é no local de trabalho de vocês, tá bom? Então, eu gostaria que vocês dessem uma atenção bem especial, principalmente na aula 8, que eu deixei um monte de exercícios para vocês praticarem, desenvolver mais. Terminou tudo, quer praticar um pouquinho mais, pega a cadeira, tenta desenhar a cadeira de vocês aí, na casa de vocês, em forma de esboço, tentando usar os eixos isométricos, desenho sofá, tudo para praticar, para vocês pegarem esse jeito todinho. Professor, na folha livre eu não consigo, pega a folha reticulada, aula 8, tenta fazer a folha reticulada primeiro. Então já tô bem na folha reticulada, vai para a folha livre, treina um pouquinho, é um conhecimento que vale a pena, tá bom? Desculpa, é um conhecimento que vale muito a pena a gente desenvolver de fato. Subindo a tela aqui de novo. Então, basicamente, de esboço e croquis era mais um comentário. Na dúvida, algumas pessoas mandaram para mim essa atividade. Eu comentei no vídeo que quando vocês estão desenvolvendo essa tarefa aqui, é provável que ela fique até melhor, né, do que esse esboço que foi feito aqui. Isso aqui é um misturador de ração de peixe, tá bem? Se você observar bem, treinar bem, você conseguiria fazer uma linha melhor do que essa linha, mais retinha do que ela, tá vendo? Então, assim, no próprio vídeo lá, o que eu fiz não foi o melhor dos mundos, mas já ficou melhor do que isso aqui. Eu já recebi de alguns alunos também quase uma obra artística, né? Uma outra coisa que é importante antes da gente passar, a folha milimetrada, ela é desenvolvida para a gente desenvolver esboço com muita tranquilidade. Então, usem a folha milimetrada bastante para vocês treinarem. Se ela tiver margem e legenda, a gente chama ela normalmente na empresa de folha tarefa, tá bem? É uma alternativa que vocês têm aí. Pode falar, alguém ia perguntar alguma coisa aí? Tá bem. Beleza, senhores? Então aqui é uma atividade importante que a gente desenvolva ela. Outra coisa também... Ô, João, Pode falar para mim. essa folha milimetrada, se a gente for fazer perspectiva isométrica nela, teoricamente, se a gente obedecer ali a diagonal do quadrado, vai fugir um pouco, né? Porque vai dar 45 graus e a perspectiva isométrica teria 30. Olha, vou te mostrar. Daí não seria o ideal, né? Teria que Não usar seria, não. reticulada. Exatamente. Eu ia te apresentar a reticulada agora aqui. Exatamente. Nessa situação, Eusébio, o correto é usar a reticulada. Vamos até mostrar por quê. Eu vou abrir as duas aqui, ó. Tô com a reticulada e vou abrir a milimetrada agora. Deixa eu pegar ela aqui. Com as duas abertas. A reticulada é milimetrada. Vamos lá, que agora eu vou subir essa tela para vocês verem. Vamos lá. Aqui. Pronto, agora vocês vão ver minha tela. Essa folha aqui, ó, é a folha reticulada. Ela faz vários pequenos triângulos ou losangos, né? Depende do ponto de observação de vocês. Ela faz vários pequenos triângulos, mas se vocês observarem, existem essas linhas aqui, ó, que elas atravessam de ponta a ponta. Essa outra linha que o mouse está passando em cima, percebem? E a linha em pé, essas linhas elas estão no ângulo de um eixo isométrico. Então, se você usar a reticulada para perspectiva isométrica ou esboço em 3D para facilitar o entendimento, essa daqui é a folha indicada. Para desenhos no plano 2D, né, tipo aquele misturador, a folha quadriculada, que é essa folha aqui, é a folha indicada. Baixou lá no ambiente virtual, pode imprimir à vontade, usar à vontade aí, com muita tranquilidade vocês. Ô, João, só mais uma questão. A folha reticulada, eu já havia pego uma folha antes, que é o seguinte, ela cai na mesma que você compartilhou. É o seguinte, se você trabalhar com ela na orientação paisagem, também não dá certo. Isso é uma questão de formatação ou realmente ela é para trabalhar em pé na orientação retrato? A reticulada, né? Deixa eu abrir ela aqui. Exato.
Se você botar ela aqui na posição paisagem dela, ela não vai dar certo não. Então eu só abri para conferir, mas eu já vou te falar. O que acontece, Eusébio? A ABNT, ela estipulou como folha padrão de trabalho a folha A3 na posição paisagem, a folha A4 na posição vertical, tá bem? Então assim, padronizadamente, a gente vai trabalhar com a folha A4 na vertical somente. Claro que isso é uma orientação da ABNT, uma normalização dela. Mas na prática a gente sabe que a gente usa a folha A4 também na posição paisagem, né? Posição paisagem que eu digo é isso aqui, gente. Só para uniformizar todo mundo a informação. A folha A4 na vertical, a folha A4 na posição paisagem, tá bom? A ABNT ela orienta que a gente utiliza a folha A4 somente nessa posição. A gente, obviamente, eu vou falar para vocês como técnico de planejamento, né? A maioria dos serviços que eu desenvolvi como técnico de planejamento, quando era croquis, quando era fabricação em emergência, a gente acabava botando o desenho nessa posição aqui, ó. A gente trabalha mais com as vistas, né? Quando você vai fazer planejamento de serviço de manutenção. Entendeu, Zé? Então a questão assim, por norma, ela tem que ficar na posição vertical. Na posição horizontal, na verdade, não é muito adequada aí para a folha A4, no caso, né? Compreendido? Ok, obrigado, hein? Deixa eu ver. Nada, tamo junto. Compartilhando a tela com vocês. Pronto, voltei para a tela. Senhores, rapidamente falando, perspectiva isométrica. Quando você olha uma peça na sua mão ali, ou quando você imagina ela desenhada no AutoCAD da vida, no SolidWorks, que ela fica rotacionando, não sei o quê, você tem um 3D da peça, tá vendo? Ela é em 3 dimensões, né? Só que quando você pega essa peça em 3 dimensões e desenha ela com aspecto de 3 dimensões, numa parede, numa folha, veja bem, com um aspecto de 3 dimensões, a gente diz que essa peça ela foi desenhada em perspectiva. O que significa isso, professor? Tentando representar como o olho humano enxerga ela em 3 dimensões. Isso é uma perspectiva. Essa é a diferença de perspectiva para 3D. 3D é você olhar ela em 3 dimensões, imaginar rotacionando, virando. Perspectiva é você desenhar ela num plano 2D, pode ser essa folha, essa peça aqui, ó. Essa peça, gente, essa peça aqui, olha, ela está sendo representada. A impressão que dá é que ela é uma peça em 3 dimensões, né? Mas ela está sendo representada, na verdade, num plano de 2 dimensões, ó. Base e altura, 2 dimensões somente. Então essa peça aqui, ela está em perspectiva. Aí a pergunta é, qual é a perspectiva que ela está? Qual o tipo de perspectiva? Aí tem uma aula lá que eu explico muito bem, se vocês acompanham essa aula depois, né? Lá na plataforma, que é estudo das perspectivas. Eu apresento todos os tipos para vocês. Professor? Ó. Sim, estou ouvindo. Independente da folha A4, se eu quiser usar ela na vertical ou na horizontal, a legenda permanece a mesma medida, é isso? Sim, a mesma medida. 178, no caso, eu pedi vocês para começar a considerar 180. Mesma medida, tá bom? Isso não varia, não. Tá? Isso aqui tem a ver... Deixa eu ver se eu tenho alguma para mostrar aqui para vocês já de antemão. Por que ela tem essa medida de 178, 180? Vou mostrar agora aqui para vocês. Eu vou pegar um projeto aqui. Isso aqui é da minha época de formação, uns 20 anos atrás, até mais, se bobear, nem contei não, mas até mais. Então, eu peguei um projeto aqui para vocês, olha, veja bem. Esse projeto aqui, ó, foi feito à mão livre. Aqui embaixo, perceba que tem a legenda, né? Quando você dobra a sua folha, você usa a legenda como referência e dobra ela, o que vai acontecer? A legenda ela vai ser o ponto de referenciação do seu projeto. Ó, o projeto está dobrado. Então a legenda ela tem que ter um tamanho que, quando dobrado, vai ter 10 milímetros aqui, 180 milímetros de comprimento de legenda, mais 20 milímetros, peraí, deixa eu achar o dedo, mais 20 milímetros do lado de cá. 10 mais 180, 190 mais 20, 210. 210 é a largura de uma folha A4, entendeu? É por isso que a legenda tem que ter esse tamanho, para que quando você dobre a folha, ela fique 100% visível, né? E numa pasta, aí o motivo pelo qual a ABNT fez isso é para aquelas pastas antigas de desenho que a gente ficava guardando e tudo mais, você localizar o seu projeto com muita velocidade. Hoje em dia tudo computacional é verdade, mas foi por esse motivo que a ABNT fez isso. Hoje, a ABNT ainda mantém aqui do lado, ó, porque já amassou, já tá bem, esse aqui é bem antigo mesmo. A ABNT mantém essa margem lateral aqui, ó, do lado, onde está minha mão, com 20 milímetros. Por quê, pessoal? Que ela ainda mantém grande e seus projetos agora são todos impressos. Porque ela considera que é ali que você vai grampear a folha numa ordem de serviço, que você vai botar na prancha para levar no teu projeto.
ela considera que você vai fazer, vai usar aquele lado ali para você poder, né, desembolar aí seu trabalho, seu projeto, suas coisas, entendeu? Dando continuidade aqui, subindo a tela, qualquer coisa vocês podem chamar, tá bem? Aqui, ó. Professor, Tô ouvindo, tô na linha. viu? A folha A3 é só na horizontal? A folha 3 é só na horizontal, ela foi feita para trabalhar nessa posição. Desenho. Isso. Quem tá perguntando? Beleza. Aparecido. Apareceu. Sim, é só na horizontal. Teve até um aluno que mandou para mim que fez a margem nela na vertical, eu fui corrigir. Eu falei, cara, tá perfeita a margem, né? Mas é só na horizontal só. Aí ele, poxa, professor, é um trabalhinho que eu vou ter. Eu falei, mas é só na horizontal. Tá bem? Não, eu fiz também, mandei no grupo lá, mas vou fazer de novo. Tá, perfeito. Foi você? Não, teve um aluno que me chamou no particular, eu falei, poxa, cara, vai dar um trabalhinho, mas ela é feita só na horizontal. Meus queridos, subindo a tela aqui de novo, vocês devem estar vendo aqui. Esses são os tipos de perspectiva, tá bem? Aí a gente tem a cônica e a central, que eu falo bem, explico bem como é que ela funciona, assim, o entendimento dela, né? A gente não usa ela. Tem a isométrica, dimétrica, trimétrica, cavaleira, militar. São vários tipos de representação de peças, né? Na mecânica, fundamentalmente, 90% dos projetos que colocam em perspectiva, 99% utilizam a isométrica. E tem um motivo, porque a isométrica ela é que mais se aproxima do que o olho humano enxerga, certo? Aí eu teve o nosso amigo ali agora que falou bem assim, professor, e eu vou tentar fazer um bem bolado para ajudar ele. Professor, eu tô com um pouco de dificuldade, professor, para entender como utilizar o eixo isométrico, tá? Vale ressaltar que a aula 5 lá da plataforma, eu falo bem, né, do eixo isométrico. Então, se vocês estiverem com dúvida, alguma coisa assim, lembra que vocês vão chegar nessa aula, se não chegaram já. Se já chegaram, vale a pena dar uma revisada na aula, tá? Vale ressaltar que quando a gente tem pouca experiência, pô, gente, foi mal. Tô no meio da aula aqui. Foi mal mesmo, esqueci de desligar o celular. Deixa eu pegar um lápis aqui. E aqui eu vou pegar o jogo de esquadro. Quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente pode começar já, por exemplo, eu, né, no caso que já desenho muito tempo, já mexo, já dou aula disso o tempo todo, então posso considerar que eu sou uma pessoa experiente com isso. Então, assim, eu que já mexo com isso há muito tempo, eu não desenho mais o eixo isométrico, eu já vou fazendo a peça porque eu sei. Mas quando a gente está começando, quando a gente está pegando experiência, a gente tem que fazer o eixo. Esse é o esquadro de 30 graus, eu vou tentar dobrar a tela igual eu fiz a vez passada, ver se vocês conseguem ver minha tela direitinho, tá bem? Aqui é o que eu considero a linha base, a linha terra, né? Esse é o meu esquadro de 30 graus, tá vendo, ó? Eu uso ele apoiado na minha régua, se for a régua na mesa, como aqui é a prancha, eu uso ele apoiado na prancha, eu faço o primeiro eixo, esse aqui, ó, o eixo Y, faço o segundo eixo, aí eu viro ela, somente viro, virei de lado, o eixo X, e o eixo Z, eu coloco ela na posição em pé, e eu faço aqui, ó, o eixo Z, tá bem? Os 3 eixos desenvolvidos aqui. Aí a grande dificuldade que algumas pessoas no começo apresentam é isso aqui, ó, como que usar o eixo isométrico. Eu vou tentar desenhar rapidamente. Vocês estão vendo bem, né, esse aqui, né? Se tiver alguém absolutamente, vocês me falam. Tá meio embaçada a imagem, professor, tá vendo não? Ah, é? Deixa eu ver aqui se eu passo um paninho aqui. É porque eu tô fazendo com a tela do notebook aqui, né? Com a câmera do notebook. Tá bom, hein? Melhorou. Melhorou? Acho que era sujeirinha na câmera, então. Provavelmente na câmera. Vou fazer essa pecinha aqui, ó. Escala forte. Essa pecinha eu sempre uso ela para explicar, porque com ela eu boto os fundamentos, né? Vou botar aqui 40 de largura. Vou botar 20 de altura aqui. Acabou que eu usei pouco espaço aqui, né? Eu acho que é por causa da tela do notebook. Não tá dando pra enxergar os riscos, não, os traços, não. Esse aqui, né? Que você tá falando? Nem esse, nem o de cima. Deixa eu ver se melhora. Vou fazer uma coisinha com a luz aqui.
Melhorou? Ou continua estranho? Bem estranho. Ainda continua estranho? Ah, deu para aparecer um pouquinho. De baixo, né? Eu vou tentar explicar aqui. Deixa eu ver como é que tá a imagem Uhum. tá aqui. Eu, por Eu vou tentar exemplo, não explicar tô aqui mais vendo ou nada. menos. É porque realmente na tela é mais complicado de fazer isso aqui, na tela do notebook, né? Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos. A grande dificuldade era, aqui a medida é 40, vou orientar vocês bem, ó. Aqui a medida é 40 do isométrico, né? É 40. Como é que eu faço para trazer ele pro eixo isométrico? Eu venho aqui, ó. Eu marco 40 aqui no meu eixo isométrico, né? Até essa parte eu vou bem, professor. É quando o desenho começa a ficar complicado. As cotas começam a aumentar. Que as cotas começam a aumentar. É, Ó, o que eu fiz? Já marquei o comprimento, a altura e largura, né? Que eu vou fazer agora. O que Uhum. eu oriento os meus alunos para poder desenvolver? Eu botei 100, vou botar 100 aqui embaixo. O que eu oriento os meus alunos? Quando você tem o desenho do... Galera, olha só, eu tô com... Deixa eu fechar aqui. Eu tô com o Zoom aberto aqui na minha conta que é privada, particular, né? A minha conta particular ela tem um limite de 40 minutos. Se por um acaso cair, é só clicar lá no link de novo lá no grupo que vocês vão entrar de volta, tá bom? Porque ela tem um limite de 40 minutos e já tá batendo os 40 minutos. Beleza? beleza. Aí, vamos lá. Como é que eu faço para usar o eixo isométrico? O eixo está desenhado, eu vou fazer essa peça aqui, ó. Aqui. Eu só apoio o jogo de esquadro, eu só apoio ele e risco. E eu não me preocupo com a medida, sabe? Aqui, ó. Eu já fiz as marcas de comprimento de altura, ó. Já fiz as marcas de comprimento de altura. Então eu não me preocupo muito com medida agora, porque como é uma peça isométrica, ela vai se casar depois, né? Aqui ela vai ter, vamos botar 50 aqui. Ela vai ter 50. Aqui ela vai subir. E aqui ela vai fechar aqui em cima. Professor, vou mostrar na tela aí que deu um pouquinho de trabalho. Então assim, eu fiz uma peça aqui muito rapidinho, né? Deixa eu só puxar o som aqui. Eu fiz uma peça aqui muito rapidinho. Aí a primeira dúvida aqui que o Fera apresentou para mim foi o seguinte. Professor, eu tenho dúvida de qual linha que eu vou apagar. A primeira dica que eu passo é a seguinte, vocês começam a desenhar ela e se você se sentir mais confortável em ir apagando esses excessos à medida que eles forem acontecendo, facilita a sua leitura e interpretação, tá? Deixa eu subir a tela de novo aqui. André, Isso. você que tá com dificuldade, né? É. Aí me fala agora, nesse exato momento, onde fica exatamente a sua dificuldade aqui. Tem como abrir minha câmera aí para me te mostrar o desenho? Deixa eu ver aqui o André, eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui, eu vou ter que aprender a fazer isso. Não quero abrir a câmera não, que eu já liberei ela. Eu tenho que compartilhar sua câmera. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Mais aqui, stop. Vai, eu te botei aqui como Não. anfitrião. Eu vou... Aí. Aí pode compartilhar a sua agora. Acho que não. Não? Eu tava normal? Deixa eu ver aí. Tá vendo aí? Eu tô te vendo normal. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho que você tá fazendo está com dificuldade. A dificuldade... Aonde começar? O eixo isométrico começa aqui, né? Pra mim você tava com dificuldade, entendi já o que você tá falando. Agora faz sentido. Sabe que Ele começa aqui. Aí tem uma medida para lá, tem uma aqui, essa é uma medida. Daqui até aqui é outra medida. Você vai ter que escolher um lugar para usar o eixo isométrico, entendeu? Isso que eu tô com dificuldade. Eu vou te dar uma dica aqui. Vou te dar uma dica. Aqui, ó. O eixo é aqui, né? Começa nessa ponta, né? Aí eu fiquei com dificuldade em terminar aqui depois, né? Tá, vou te dar uma dica aqui agora. O que você vai fazer? Deixa eu voltar. Só queria confirmar que vocês estão vendo minha tela agora, por favor. É a minha ou é a do André ainda que vocês estão vendo? Todas. Mas tá. Deixa eu subir uma tela aqui só para confirmar mais uma coisinha. Aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Estamos vendo a sua agora. Deixa eu ver se eu consigo. Normal. Tem que tirar o do André, porque o André tá como host.
Pera aí, gente, eu tô tomando um pauzinho aqui porque eu nunca tinha compartilhado a tela assim, não. Só um segundinho. Tá ótimo. Pois é. Agarrei agora. Sua tá normal, professor. Ah? A sua tela tá aparecendo normal. Eu não consigo compartilhar a minha aqui agora. Mas tá aparecendo. Qual tela que tá aparecendo? Eu mesmo ou a... Você mesmo, tá normal. Eu não tô conseguindo compartilhar a minha tela aqui agora de área de trabalho pra vocês. Mas aqui tá normal. É? Parece que tá normal. Tá. Ah, agora sim voltou pra mim. Agora voltou o comando aqui. Voltou. É que eu tinha passado... Ah, sim, agora sim. Agora... Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês e vai bater agora aqui o negócio, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, vou abrir aqui o arquivo. Esse arquivo da aula que você tá fazendo aí é a aula de perspectiva isométrica paralela. É esse aqui, ó. Deixa eu ver qual dos dois é aqui. Eu tô abrindo ele, tá, André? Tá bom. Acho que falta 4 minutos aí pra acabar o teu vídeo aí. Na hora que estiver acabando, eu abro ele de novo aqui no Zap, que a gente faz o mesmo processo, né? Clicou ali, vai todo mundo ver. Beleza. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, achei a pecinha. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa aqui, ó. Uma alternativa que dá para vocês fazerem aqui quando for desenvolver essa peça, a dificuldade do André é o seguinte: professor, essa peça aqui, ó, se eu botar o eixo aqui, esse aqui fica para baixo do eixo, eu tenho dificuldade. O que eu costumo falar com os meus alunos? Existem várias técnicas para você desenvolver, né? Você pode virar o eixo, botar o eixo para começar com ele daqui, ó, o Z, o X e o Y para cá, você pode fazer com ele virado, tá bom? O eixo, independente da posição que você botar ele, se ficar a 120 graus de um eixo para o outro, vai dar certo, né? Uma outra coisa que você pode fazer é considerar esse dente aqui não existente. Você faz ela assim, normal. Captou? Você faz ela assim, normal. Imagina que ela vem até aqui, normal, e fecha aqui, né? Aí você desenha ela toda naturalmente. Quando o desenho estiver praticamente pronto, aí você vem e faz esses pedaços aqui. Esse recorte. Certo. Que aí você evita de ficar... Porque senão você teria que usar dois eixos isométricos. Um eixo aqui e depois para fazer só esse pedaço. E um outro eixo aqui, né? Que seria o original do desenho. Isso. Entendeu? Aí para evitar isso... Eu consegui fazer com um só. Você conseguiu... Dá um pouquinho de trabalho, tá? Eu sei que você teve um trabalhozinho. Teve um rapaz lá que me deu umas dicas, agora não tô lembrado do nome dele. Aqui no grupo. Não sei se ele tá aí. Essa de baixo aí foi fácil. Essa aqui, né? Essa aqui ela é bem tranquila mesmo, bem legal de fazer. E essa aqui ela é mais complicadinha porque ela tem esse desnível exatamente no eixo. Isso. Então, por causa disso aí. A alternativa é você considerar um bloco só, faz ela como se fosse um bloco, né? E depois, quando o bloco estiver todo desenhado, você vem aqui e marca com a régua o ponto. Aí seria a medida primeira aí de 50, né? A linha direita. Essa daqui, você tá falando total? Os 45. 45 isso, aqui, o total. 55, então aqui seria 10, ó. Mais 10 aqui. 10. 45, né, que vem até aqui. Mais, isso. aí o total é 55, então de 45 para 55 faltam 10 aqui. Que é esses então, a última linha à direita seria 45. Essa aqui que você tá falando? Isso. 45, exatamente. Tá. 45, é isso mesmo. 55, exatamente. Entendeu, André? Então é um caminho que dá para você fazer. Entendi. Uhum. Tá? Senhores, agora olha só. Deixa eu fechar essa tela aqui. Vai cair exatamente agora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui e a gente vai abrir de novo lá o link, tá bom? Já vou ficar aguardando vocês aqui. Pronto, voltando ativo com vocês.
Aí, praticamente todo mundo aqui presente comigo. Porque ia cair o link ali. Eu estou usando o privado, o meu particular, né? E o meu particular ele não é liberado. Tem o liberado da empresa, mas os meninos estão usando com outra reunião. Então eu acabei tendo que fazer esse aqui. Só multar aqui rapidinho e a gente continuar. Então, gente, a perspectiva que a gente mais vai utilizar é a perspectiva isométrica, tá? Foi essa aí que eu trouxe para vocês, que eu mostrei aqui. Eu subi na tela aqui os pontos mais importantes da tela. E ela é utilizada porque ela é que traz mais o desenho na forma com que a gente... Aqui, voltando. Beleza, 100% já. Todo mundo aqui. Daqui a pouquinho vai chegar mais gente, eu vou aceitando aqui. E essa perspectiva aqui, galera, ela é a mais utilizada porque ela deixa o desenho mais próximo do que o olho humano consegue enxergar. Então é por isso que ela é a mais utilizada. Tá bom? Então ela vai ser o objeto de estudo daqui para frente. Mais de 90% dos desenhos que nós formos fazer vai estar dentro desse modelo de perspectiva. Esse aqui é um resumão, é verdade, né? Eu só vou dar uma pincelada por que a gente não usa a cônica. Depois a gente vai embora, já tocando conteúdo. Senhores, olha só, a cônica é o único modelo de perspectiva que eu queria mostrar a situação para vocês. Tem a cônica que a gente não usa em desenho técnico. E as outras aqui a gente utiliza, cada um no seu momento, tá? Eu vou falar um pouquinho da cônica rapidamente, por que a gente não utiliza. Porque todas as outras representações, seja de projeção ortogonal, seja de perspectiva, você imagina o observador afastado ao infinito da peça, né? É assim que você imagina o observador. Então, essas linhas aqui, ó, que representam a pessoa olhando a peça, como ela fica muito longe, as linhas elas vão ganhando um aspecto de ficar retilínea, todas retas, todas paralelas. No caso da perspectiva cônica, o observador está perto da peça. E como ele está muito perto, ele enxerga ela quase em cima dele e a projeção dela ela se faz em forma de cone, ó. Então ela fica deformada, é por isso que o nome é perspectiva cônica. Aí ela vai ficar deformada. Ela não é muito utilizada em desenho técnico, ela é muito utilizada, por exemplo, em desenho animado. Mapas cartográficos, né? Que aí você imagina a superfície terrestre e você afastado a uma distância finita, né? Ou seja, perto da Terra, aí você vai ver ela de superfície cônica e isso causa uma deformação aqui no mapa cartográfico, né? É uma coisa que eu sempre falo para os meninos. Por exemplo, eu sempre uso como exemplo o próprio Brasil e a Rússia, né? A Rússia ela tem um dobro de tamanho do Brasil. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Então, se você pegar e recortar nesse mapa aqui aberto o Brasil e colocar ele encaixado aqui na Rússia, ele vai vir até aqui assim mais ou menos, pelo tamanho dele no mapa, e o segundo dele vai vir até aqui assim mais ou menos. Isso aqui tudo, essa parte de baixo dela, é expansão excessiva territorial por causa dessa deformação cônica, né? Não só a Rússia, todos os países que ficam aqui na parte norte do planeta, do globo, né? Canadá, Groenlândia, que está aqui, os Estados Unidos, são países que são alongados em função dessa deformação. Então a gente enxerga esses países maiores do que eles realmente são. Da mesma maneira que os países que ficam mais no hemisfério sul, na parte de baixo, eles ficam menores do que deveriam ser, igual o Brasil. O Brasil é um país gigante e ficaria no mapa menor do que deveria ser. Esse é o motivo pelo qual ele não é utilizado em desenho técnico, tá? Esse tipo de representação não é utilizado em desenho técnico. Tá bem? Então, essa daqui é a sua cônica que ela causa essa... A cilíndrica, igual eu falei para vocês, eu imagino eu posicionado muito longe do que eu estou querendo representar, de modo eu estou tão longe que a linha ela se comporta como se fosse uma linha reta, olha. Então a peça ela é representada em verdadeira grandeza, com o verdadeiro tamanho dela, né? E isso é a projeção cilíndrica, que aí você tem a axonométrica oblíqua e ortogonal. Essa é a ortogonal e essa é a oblíqua inclinada, que aí você tem a cavaleira militar e a ortogonal você tem a isométrica, bimétrica e dimétrica, né? São os tipos que tem em função... Basicamente, esses tipos de perspectiva, elas existem em função do seu posicionamento em relação à peça. Está muito próximo, é a cônica. Está muito longe, é uma ortogonal. Está inclinada, ela é uma oblíqua, né? Basicamente é isso. Aí depois eu vou pedir vocês para olharem aquelas aulas lá com bastante calma, tá bem? Que vale a pena vocês darem uma namorada nisso aqui. Pode falar. Tá vendo? Agora o Duzinho pegou na pitoca e passou na minha mão. Ei, safado. Rapaz. Beleza, continuando nossa brincadeira aqui, eu vou subir a tela.
A perspectiva cavaleira é uma perspectiva muito utilizada na mecânica para representar principalmente eixos. Igual, por exemplo, se eu coloco essa peça aqui, pode falar. Senhores, se vocês não forem falar, lembra de deixar o microfone mutado aí, tá bom? Que eu sempre acho que vocês estão querendo falar comigo, eu vou parando a aula aqui. Então, senhores, olha só, a perspectiva cavaleira, na mecânica, ela é muito utilizada, por exemplo, para representar eixo. O que seria a perspectiva cavaleira, né? Desculpa. A perspectiva cavaleira é você olhar, você imaginar que você está olhando sua peça, você está frontal a ela e você está se colocando inclinado em relação a ela. Aí tem os ângulos de inclinação, 30, 45 e 60. Então perceba que a face da frente da peça ela é representada no tamanho que você enxerga ela, que você está de frente para ela, só que quando você se bota inclinado, as projeções traseiras dela, elas vão reduzindo, né? Por exemplo, aqui ela fica representada em 2/3 do tamanho real, porque ela está a 30 graus. Aqui ela fica em metade do tamanho real, porque ela está a 45, e aqui ela fica 1/3 só do tamanho real, porque aqui ela está a 60. Então, o mesmo eixo representado a uma perspectiva a 30 graus, tem esse alongamento, o mesmo eixo a 45 diminui um pouco, ó, metade do tamanho real deveria vir aqui, e o mesmo eixo a 60 fica desse tamanhozinho aqui, ó. Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando, né? A militar ela não é muito utilizada em desenhos técnicos, a não ser estratégias militares, né, mapas aéreos, e hoje em dia, né, mapas aéreos, estratégias militares, mapas de cidades. Quem tem alguma relação com as Forças Armadas, em especial a Força Aérea, já deve ter tido acesso a esses tipos de mapas aqui. Não só as Forças Armadas, né, mas as polícias também no geral, fazem da utilização desse tipo de representação e em algumas plantas arquitetônicas também, algumas muito poucas, né, não é muito dessa forma, fazem também a representação em perspectiva militar. Ou voga ou perspectiva, né? Depende da bibliografia, mas o nome perspectiva militar, ele é o nome mais utilizado nas bibliografias técnicas, tá? Então, basicamente, vocês vão encontrar isso aqui relacionado a meios militares, Forças Armadas no geral e as polícias, civil e militar. Vocês vão ter esse acesso a esse tipo de representação. Beleza? Vale ressaltar que a perspectiva militar ela faz um ângulo entre os eixos dela de 90 graus. O eixo pode ficar com o plano terreno aqui, ó, com a linha terra, a 60 graus e a 30, ou a 45, tanto faz. Você botou nesse eixo aqui, na hora que você desenhar a sua peça, a sua edificação, a sua estrutura, ela vai ser representada como se ela estivesse saindo da folha, aí você tem a perspectiva militar. Tá bem? Outra coisinha também que eu queria ressaltar com vocês aqui, muito importante, quando eu falo de ângulos, quando eu falo de vértice, vértice é o ponto de encontro entre duas retas, né? Eu gosto de falar porque eu uso esses termos. Então, se eu uso, eu preciso sempre reforçar. Paralelas são linhas que têm a mesma inclinação e o mesmo ângulo de uma linha de referência. Por exemplo, essa linha é paralela ao eixo 0x. Esse eixo ele tem esse ângulo, essa inclinação, essa linha respeita esse ângulo e essa inclinação. Então, eu digo que essa linha é paralela a esse eixo x. Essa linha aqui que tem a seta vermelha, ó, ela é paralela, essa aresta, ao eixo y, né? E se vocês observarem uma perspectiva isométrica, todas as linhas dela praticamente são paralelas a algum eixo, né? Quando muda, e muda também a classificação. Essa é a importância do entendimento do que é uma perspectiva. Então, essa aqui essa informação. Então, esse dado aqui, por exemplo, está representado em perspectiva, e se nós olharmos ele, cada aresta dele aqui é paralela a algum eixo. Essa aresta aqui é paralela a esse eixo. Essa aresta aqui é paralela a esse eixo. Essa aresta aqui, ó, em pé, é paralela a esse eixo. Então eu digo que esse dado aqui é uma perspectiva isométrica paralela, porque ele é todo paralelo ao eixo isométrico, tá? Aqui são informações que eu já tratei. Oblíqua é quando eu tenho uma perspectiva que existem linhas que não são paralelas a um eixo. Aí eu digo que é uma perspectiva isométrica oblíqua, tá bom? Então essa aqui, por exemplo, que alguns de vocês já desenharam, ela é uma perspectiva isométrica que tem uma parte oblíqua, que ela não é paralela a um eixo. E perspectiva isométrica que apresenta elementos circulares, trata-se aqui das elipses, né? Que é você pegar uma circunferência, eu vou subir a tela de novo aqui para vocês me verem, é vocês pegarem uma circunferência, estou aqui olhando esse durex aqui, tá? E se eu começar a tombar essa circunferência aqui, ela vai ganhar um aspecto ovalizado para vocês, né? Vocês vão sentir ela com aspecto ovalizado. Se a gente for representar isso aqui em ângulo ao mesmo tempo, ela vai ganhar um aspecto de uma elipse, né?
Vocês podem observar que ela também é no aspecto de uma elipse. Elipse é uma circunferência perfeita, só que desenhada em um ângulo de 30 graus. Aí a gente diz que nós temos uma elipse ali. E para você traçar essas elipses, aí eu gostaria muito que vocês avaliassem a aula lá depois. Deixa eu subir a tela de novo. Para vocês traçarem essa elipse aqui, gente, existem técnicas que eu gostaria muito que vocês olhassem lá na aula, né? Numa live dessa, como rápida assim, explicar essa técnica que ela fica até meio confusa, né? Eu gostaria muito que vocês olhassem na aula lá. Apresentou a dúvida, vocês me chamam no privado, no WhatsApp, que eu vou tentar. Igual esses dias eu estava fazendo uma margem com o menino aqui, eu gravando para ele como é que ele ia fazer escrita e tudo mais, né? Então vocês me chamam aqui para a gente poder acompanhar e tirar dúvida, tá? Não deixa a dúvida passar, não. Então aqui seria uma perspectiva de um cone, né? Na vista superior dela, que a gente chama de falsa elipse, né? Aqui, ó, falsa elipse, que a gente vê ela na parte de cima. Tem as outras posições também, ó. Nos lados dela aqui, ó. A gente usa... Pode ser no lado esquerdo da peça, pode ser no lado frontal da peça, faz uma elipse. Depende só do posicionamento dela. Dei uma atenção especial nessa aula aqui. Professor, é importante para a gente aprender a ler desenho técnico? Para ler desenho, não. Mas para desenhar, sim, diversas são as peças aí que utilizam dessas técnicas de desenvolvimento de perspectiva através de elipse, né? Então, se você quiser fazer as atividades bem feitas, é importante que vocês pratiquem essas atividades aqui. Eu deixei lá na aula bem orientada, bem no passo a passo para vocês poderem baixar, para vocês poderem praticar isso aqui com muita tranquilidade, tá bem? Então, por exemplo, se eu fosse desenhar essa peça aqui, ó, qual seria a estratégia para desenhar ela? Eu fiz de propósito esse aqui, deixei esse prisma aqui desenhado. Eu faria esse prisma aqui com o comprimento dela, que é 130, tá? Ó, 130. E fecharia ele tanto na parte traseira, tanto quanto na parte dianteira. Faria uma elipse externa, uma estrutura de elipse externa. Pessoal, mas eu não vi essa aula ainda. Veja essa aula, ela é importante. Depois, dentro da estrutura da elipse, eu faria uma elipse interna aqui, ó. Tá? Peguei uma linha de centro aqui, a partir dela puxei as medidas da minha elipse aqui na parte interna, com a técnica de traçagem, né? Vocês estão observando que eu deixei marcado aqui, eu fiz a elipse interna. Fiz uma elipse aqui atrás também, depois eu só conectei a régua e liguei uma elipse na outra de forma isométrica, né? Quando eu digo de forma isométrica, eu peguei a régua e escorreguei ela, ligando ela de um ponto ao outro aqui no eixo isométrico. Aí ela fica dessa maneira, entendeu? Então é importantíssimo, se você quiser aprender a desenhar peças assim, cilíndricas, que vocês aí avaliem bastante as questões de perspectiva. E galera, esse é o último ponto aqui que eu queria deixar. Nossa, o microfone tá longe, não sei nem como é que vocês estão me ouvindo. Pera aí, deixa eu acender a luz aqui, ficou muito escuro. Aqui. Pessoal, esse último ponto que eu vou marcar aqui com vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, é o ponto que eu considero mais importante desse módulo. Por quê, professor? Hoje em dia, até a década de 90, 92, 90, eu trabalhei na siderúrgica aqui do meu estado. Não sei se vocês já ouviram falar do grupo ArcelorMittal, tá? É o maior grupo siderúrgico do mundo. E ele tem várias unidades, né? Espalhado pelo Brasil. Tem ArcelorMittal Vega, ArcelorMittal Inox Brasil, que é lá em São Paulo, ArcelorMittal Tubarão, que é que eu trabalhei aqui no meu estado. Tem várias unidades, né? E eu lembro que quando eu trabalhei lá, eu entrei no setor de planejamento, antes de fato ser efetivado na função como planejamento, uma das ordens que eu recebi era pegar todos os desenhos da empresa que estavam feitos à mão na caneta Nanquim e colocar tudo isso dentro do AutoCAD, né? Foi uma das tarefas que eu recebi logo quando eu virei técnico de planejamento lá dentro. Meu irmão, era muito desenho. Eram as pilhas, eu recebi as pastas desse tamanho aqui e o tagzinho que eu tinha que botar e colocar dentro do sistema informatizado deles, que era o Sysmana, se não me engano, porque tem muito tempo isso. Era o Sysmana, se não me engano. Era o sistema informatizado deles, né? Então foi uma tarefa bem arduosa, mas foi gostosa. Ali eu aprendi muito. Vou falar para vocês que boa parte do que eu entendo de desenho veio dali, pela quantidade de desenho que eu fiz. Mas voltando aqui ao assunto que eu tô querendo tratar com vocês, é o seguinte. Essa parte aqui que eu vou mostrar agora é a parte mais importante do conteúdo, né? Por quê? Porque eu mostrei para vocês Aqui, ó. Eu mostrei para vocês o seguinte. O desenvolvimento de esboço no plano 2D, feito à mão ali no plano 2D, falei para vocês que é importante. Mas não é mais importante do que esse aqui, que é o esboço em perspectiva, né? Que é feito aí à mão livre no plano 2D, mas dando aquele aspecto 3D. Esse aqui também é muito importante, por quê? Porque nem sempre vocês vão pegar aquelas peças perfeitinhas, essas peças aqui, ó, deixa eu voltar. Nem sempre vocês vão pegar umas peças assim, ó.
Aqui, nem sempre vocês vão pegar peça nesse sentido aqui, perfeitinha, para desenhar dessa maneira aqui, fazendo as vistas. Às vezes vocês vão desenvolver a peça em forma de vista, quando tiver essa possibilidade. Mas na maioria dos casos, quando vocês estiverem fazendo inspeção em campo, aí vai ser um momento, né? Vai ser de cada caso é um caso, vocês vão ter que observar o que é a situação do momento e usar a técnica adequada. Mas na maioria das vezes vai acontecer de vocês terem que representar alguma situação no plano 3D. Aí tem uma aula que eu trato para vocês aqui as técnicas para se desenhar alguns objetos, né? Por exemplo, eu mostrei uma pirâmide, um cubo, eu tratei algumas técnicas com vocês, um cilindro, né? Para como desenhar um cilindro. Expliquei sobre a folha reticulada, que é essa folha aqui, ó. É uma das folhas que eu disponibilizo para vocês baixarem, para vocês imprimirem, para vocês desenvolverem as atividades de vocês, tá bem? Aí na aula em si, é uma aula grande, essa aula não é pequena. Ela é uma aula, esse bobear desse módulo é a maior aula desse módulo, por quê? Porque eu ensino vocês nela, desde desenvolverem pecinhas simples como essa, o passo a passo, olha, riscando numa folha reticulada, desde pecinhas simples como essa, aí eu vou subindo os níveis, né? Pego uma peça com rebaixo. E o que eu quero mostrar na prática nessa aula aqui para vocês? E aí vem a importância dela. Eu quero mostrar na prática o seguinte, essa folha aqui, que é a folha conhecida como folha reticulada, tá? Ou folha isométrica, depende do estado que vocês estiverem e da bibliografia que vocês estiverem avaliando. Essa folha aqui, ela te permite desenvolver os seus desenhos, mesmo que você esteja em campo, fazendo ali as suas inspeções. Pô, professor, eu estou fazendo uma inspeção, sei lá, eu sou planejamento, estou indo lá na fundição da minha empresa porque eu quero avaliar uma máquina lá e provavelmente eu vou ter que fazer um reparo nela. É uma caixa de fundição, vou ter que fazer um reparo. Cara, leva a sua folhinha, faz o desenhozinho técnico dela direitinho. Eu costumo contar essa história. Eu trabalhei logo quando eu entrei nessa empresa, nessa siderúrgica, ArcelorMittal, eu estava trabalhando com um camarada, eu era operador, eu era maçariqueiro naquela época ainda. Eu estava trabalhando com um camarada e ele já era um camarada mais experiente, já tinha 5, 6 anos de empresa e tudo mais, né? E eu estava no primeiro ano, eu tinha 17 anos, que eu entrei como menor aprendiz, ia para o Senai, depois ia para a empresa. É uma carreira aí, uma parte da minha vida que eu fiz. Então o que acontece? Eu estava trabalhando com ele e a gente foi fazer um serviço de campo. Eu não me lembro qual era a área lá, a empresa é muito grande, mas nós fomos fazer um serviço de campo. Eu era maçariqueiro e ele foi lá fazer como caldeireiro. E ele foi desenvolver um desenho de uma peça lá, de uma parte da peça, para poder fazer o croquis dela, porque ele tinha que levar o croquis para o planejamento, que era a parte que a gente ia dar manutenção. Nós fomos lá, veio o problema da máquina, da situação, era uma caixa também, e nós tínhamos que fazer o desenho e trazer, né? Aí o que ele fez? A gente não tinha papel nenhum na mão, foi um vacilo nosso, eu, menino muito novo, e ele vacilou mesmo. Vacilo nosso, a gente não tinha papel nenhum na mão. Então ele pegou o papel do lanche, o saquinho do lanche, na verdade era uma caixinha de lanche, né? Ele abriu a caixinha, fez o desenho na caixinha lá, e levou e entregou no planejamento. Aí assim, eu lembro, aí logo em seguida depois o supervisor na situação, na época eu era o maçariqueiro e ele era caldeireiro, o supervisor chamou a gente para conversar e resolveu a situação que tinha que resolver, ele saiu da sala, o supervisor falou comigo bem assim, e isso ficou marcado comigo, ele falou, porra bicho, na verdade não é desse jeito bonitinho, né? Quem é da área operacional sabe que a forma deles dialogarem é uma forma muito mais bruta, né? Porra, meu irmão, tá de sacanagem comigo, o cara vem no papel de lanche, cara. É por isso que eu sempre uso isso na live. Vem no papel de lanche trazer o desenho para mim, tá de sacanagem comigo. E jogou o desenho em cima da mesa. 5 ou 6 anos depois eu fui promovido lá para técnico de planejamento na empresa que eu trabalhava e ele não foi. E cara, ele ficou muito puto, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito chateado com isso, ele veio em cima de mim e falou, porra, tô aqui muito tempo, você entrou, eu te treinei, você tá virando, não sei o quê. Então assim, às vezes um detalhe, um vacilo como esse pode queimar você de uma maneira para frente dessa empresa que sem precedentes, né? Você vai se queimar do jeito que a empresa não vai te... Enquanto não trocar a supervisão, se você estiver com um cargo mais baixo, não vai, né? Vai só dificultar o teu lado. E foi o que aconteceu com ele. Eu acabei sendo promovido e ele ficou. Na fundo, ele ficou muito bolado com isso. Por quê? Porque fez um projeto no papel de pão, literalmente, né? Foi no papel de uma caixinha de lanche. É por isso que eu uso esse exemplo nas lives que eu faço, né? E é por isso que eu cobro muito. Depois disso, isso ficou tão marcado comigo. Pra vocês terem ideia de como ficou marcado comigo, essas pastinhas aqui, ó. Quando eu dou minhas aulas presenciais, hoje eu estou trabalhando numa escola chamada Grau Técnico, né? É uma outra escola técnica aqui do meu estado. De vez em quando eu dou umas aulas lá também. Tudo online, é verdade, mas... Então, assim, eu dou tanta importância a essa questão de capricho, eu cobro tanto isso do aluno, que eu falo, meu irmão, se vocês forem fazer um esboço na empresa de vocês, façam uma margem, uma legenda, mesmo que a mão livre, por isso que eu cobro assim na atividade de vocês, tem um motivo, tem uma história para isso. Faça uma margem à mão livre, coloque essa informação na pastinha, guarda direitinho, bota os exercícios, sempre organizado. Aí eu vou voltando aqui, eu sempre levo isso tão a sério com os meus alunos, a ponto de o bimestre tem 100 pontos de disciplina no final, quem me entregar a pasta organizada, com todos os exercícios lá dentro, eu ainda dou mais 5 pontos para os meninos.
Para vocês terem noção de como eu dou importância a isso e quanto isso vale a pena, né? Isso foi uma experiência que eu tive. Eu acho que vale a pena compartilhar ela. Vou subir a tela aqui de novo. Então, senhores, pegou uma situação dessa aqui, usou uma folha reticulada como essa aqui para vocês apresentarem. Não sendo vocês o planejamento, faz um negócio bonitinho. Não custa nada você pegar uma folha dessa que eu disponibilizei lá no fórum, imprimir ela e levar. Pô, pessoal, eu virei inspetor, poxa, bota lá na sua mesinha lá aqueles porta-papel, né? Eu esqueci o nome daquilo agora. Aqueles porta-papel. Bota lá já impressa. Quando você precisar ir fazer a inspeção, já leva uma com você já e não passa aperto nenhum, né? É capricho, é zelo, é o seu nome que está indo nos seus projetos, nas suas inspeções. Tá bem? Então, assim, nessa aula aqui, voltando aqui a falar com vocês, obviamente que, enquanto vocês não tiverem dúvida, né? Eu só vou mostrar mesmo o que eu passei nessa aula que vale a pena e é que vocês devem dar uma atenção especial também. Pode falar que estou ouvindo. Essa folha, eu encontro ela em todos os tamanhos, de 0 a 4? Você vai encontrar ela, sim, você encontra ela na folha A3, com certeza. Na folha A0 e A1, cara, eu tenho dúvida. Fala bem a ver, porque eu nunca vi. A0 eu nem trabalho com esse tipo de folha, que são folhas para desenho arquitetônico, né? Então eu tenho dúvida, mas se tem folha A3, eu suponho que tem A2, A1 e A0 também nesse modelo aqui. Eu não consigo te dar agora essa resposta, com certeza. Finalizou lá, eu vou fazer uma pequena pesquisa que eu te dou, já garanto essa resposta para você. Total plenitude. Mas a folha A3 e A4 a gente encontra. Agora a folha A2, A1 e A0, eu tenho que dar uma olhadinha, sendo bem sincero para você. Eu realmente nunca pesquisei sobre isso. Professor, nesse curso aqui o senhor vai fazer alguma introdução sobre planta baixa, alguma coisa do tipo? Tem um módulo bônus que eu falo com vocês, que é o módulo 13 do curso, tá? Que eu falo exclusivamente sobre desenho arquitetônico. Aí eu falo tudo, né? Desde de planta de situação, planta de locação, planta baixa, aí eu falo da fachada, falo da cobertura, falo da estrutura de um telhamento, por exemplo, como é que funciona, nome, pá, tipo, falo tudo, a ponto de vocês pegarem um projeto arquitetônico e conseguirem entender ele todinho. Eu só não faço nenhum projeto arquitetônico aqui porque realmente não é o foco do curso. Eu gosto de trazer porque é mais uma experiência que eu tive, né? Eu sou formado em mecânica, sempre trabalhei com mecânica na vida. Em 2014, eu estava lá, quando eu me vi, eu estava em frente gerenciando uma obra de construção civil lá no Superporto do Açu, que é a LLX, a antiga LLX, agora é Ferroporte, se não me engano, se já virou Prumo, foi mudando de nome aí, né? A LLX era da época do Eike Batista, né? Então, assim, quando eu fui ver, eu estava na frente de uma obra, lá dentro da Tecnip, dentro do Porto do Açu, de construção civil. Então, acho que vale a pena, sim. Passei alguns apertos, é verdade, porque eu não conhecia com total plenitude ainda o campo da construção civil. Então, aprendi muita coisa naquele período ali. Depois, no meu processo de formação e depois dando aula, eu dei aula para construção civil também, de AutoCAD para construção civil em projetos arquitetônicos. Então, você acaba aprendendo muita coisa, né? Aí eu quis botar no meu curso um módulo de desenho arquitetônico sem responsabilidade nenhuma. A pessoa precisa dele para tirar o certificado negativo, é um módulo bônus, só a título de conhecimento mesmo, são 6 aulas. Não vou falar que são aulas pequenas, porque eu não quis estender muito o módulo. Então, eu peguei cada módulo, eu falei de um tipo de planta, de um tipo de representação. Entendeu? Cada aula do módulo, aliás. Né? Então, são 6 aulas no módulo ali, falando exclusivamente sobre plantas. Desde planta de situação, planta de locação, planta baixa, fachada, né? Planta de cobertura, o próprio telhamento em si. Tá? Eu levo tão interessante ali aquele módulo que eu falo até como calcular o dimensionamento de uma caixa de água para uma casa, né? Pra você ter ideia de como eu vou nessa situação ali. Mas assim, é um conteúdo, eu levo ele bem tranquilo, eu tento deixar ele bem liso para vocês, para não ficar um negócio maçante. Porque planta baixa a gente trabalha muito com a questão de escalas, né? Na confecção de escada? Sim, sim. Tem uma aula lá, inclusive, que eu falo exatamente sobre escala. Escalas que eu tô falando. Ah, entendi, escada. Sim, mexe muito com escala, assim, planta baixa, né? Que trabalha ali com a escala de... A arquitetura, ela trabalha muito com 1:50, 1:100. A não ser se você estiver fazendo um desenho um desenho urbanista, né? De urbanismo. Aí sim, você vai trabalhar com outras escalas mais agressivas ainda, né? A mecânica a gente trabalha mais com 1:1, 1:2, 1:5, 1:10... 1:50 é o máximo que a mecânica chega aí, 1:5, normalmente vai trabalhar. Então a arquitetura, ela explora um pouco mais essa questão da escala, sim. Entendeu? A mecânica também tem uma aula que eu falo exclusivamente sobre escala, eu explico como é que funciona e tudo mais, que é no módulo 4, tá? Mas eu não chego a trabalhar a escala na arquitetura, não. Isso aí eu não aprofundo nesse nível. Se a gente puder, a gente faz uma live dessa aqui, eu falo sobre escala lá para arquitetura, que é só uma relaçãozinha, um cálculo simples, né? Não é muito complicado também. Mas realmente eu não trabalho muito com escala lá, porque realmente eu não fico desenhando, só ensino ler mesmo. Ler projetos arquitetônicos. Entendeu? Mas se for o caso, a gente faz sim, sem problema nenhum.
Deixa eu fechar aqui, só fechar esse raciocínio com vocês. Esse aqui eu expliquei a importância dessa aula aqui para vocês. É importante que vocês façam essas atividades. De todas elas aqui do módulo, eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção muito especial, porque isso aqui é feito até hoje em dia, né? Desenho de perspectiva à mão livre, ou é feito em sala de aula ou você já não usa mais. Em sala de aula a gente usa bastante, mas isso aqui é bastante utilizado até hoje em dia. Essa forma de representação, utilizando folha reticulada, tá? Galera, de conteúdo mesmo, deixa eu fechar aqui agora. Pessoal, de conteúdo mesmo, hoje, eu queria fazer essa amostragem do módulo 2 aí, que é o módulo que vocês estão, e eu queria que vocês dessem essa atenção especial nessas aulas que eu marquei para vocês. A 1, a 2 e a 8, né? Que são aulas que fatalmente vocês vão acabar utilizando aí na vida profissional de vocês, o conhecimento dessas aulas. Gostaria que vocês dessem uma atenção especial a ela. E aí vocês vão entrar já no módulo 3, esse módulo o módulo que vocês estão entrando agora, e provavelmente já tem algumas pessoas que devem ter entrado, inclusive, o módulo 3 é um módulo que eu falo que é aquela chave da virada entre não entender desenho e entender desenho. É ali que a gente vai entender como funcionam as vistas ortogonais, vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, as outras vistas não essenciais, porque ali eu vou exigir bastante, tá? Eu vou falar melhor desse módulo. Esse módulo ali, de fato, eu tenho que fazer um trabalho diferenciado com vocês. Ali eu vou exigir bastante de vocês, eu vou exigir... Tem uma aula ali que eu passo muito, para quase 20 folhas de exercício, que é o retorno da perspectiva isométrica em vistas ortogonais. Essa aula é extremamente importante, para vocês virarem de vez aquela chavezinha. Não sei ler desenho para sei ler desenho. Porque a partir dessa aula que você... A gente disse que a gente aprendeu o desenho técnico quando você olha as vistas ortográficas e consegue mentalizar como é que é o modelo. Quando você conseguir fazer isso, você pode bater no peito e falar, eu aprendi a ler desenho. O resto é norma. Norma para cotagem, norma para tolerância, sistema de tolerância, norma para representação especial, norma para simbologia de soldagem. Então, dali para frente eu só explico norma. Quando eu chegar em desenho mecânico, vocês vão ver que dificilmente eu vou explicar como desenhar. Eu vou explicar norma. Por que eu uso a achura tal, qual é que eu vou usar essa achura, qual a achura que está valendo, qual que não está, e não sei o que, parará e pão doce, né? Então é mais o regramento mesmo que é explicado. Aí tem um Arandes aqui falando comigo, Arandes Rodrigo. Professor, usa folha reticulada para fazer isométricos de tubulações? Sim, usa, porque o isométrico de tubulação, apesar de ser várias linhas, né, você vai fazer sempre na linha isométrica. A atenção que você tem que ter é o seguinte, botar a folha reticulada bem clarinha, né, para você não confundir depois o traço do isométrico representativo de uma tubulação com a folha reticulada, tá? Rapaz, eu tô tossindo aqui bastante, não tô lembrando aqui agora, os meninos pegaram o coronavírus. Essa semana toda tossindo, tô ficando até preocupado já em relação a essa situação. Deixa eu fechar mais uma aqui. Tá, isso aqui é outra coisa. Meus queridos, basicamente agora eu tô aqui disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Enquanto vocês já vão levantando a dúvida aí que eu vou mostrar uma coisinha para vocês antes. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tendo dúvida, já prepara aí já, tá, gente? Professor, escalímetro nós vamos usar em que modo? Mais para frente? Não, o escalímetro eu posso explicar como é que ele funciona, mas o escalímetro na mecânica a gente não usa muito não, tá bem? Tem uma aula que eu falo de escala, que é a aula 1 do módulo 4. A gente fala de escala. Se você tiver o escalímetro e quiser aprender como é que funciona o escalímetro, eu explico para você aqui. É muito tranquilo, né, o funcionamento dele. Mas a gente, basicamente, na mecânica não usa muito escalímetro, não. Escalímetro é mais para projetos de construção civil, né? Aí vai usar mais. Mecânica, não. Deixa eu abrir aqui mais. Mas quem perguntou, só me fala o nome aqui para poder me referenciar. Aparecido. Aparecido. Por quê? Você tem alguma situação, algum projeto que você está desenvolvendo que envolve escalímetro? Não, é que eu vi lá no vídeo que o senhor fez lá, que ia precisar, né? Não, mas eu botei ele como opcional. Ele ajuda, inclusive, em algumas coisas. Eu botei ele como opcional. Você comprou? Chegou a comprar? Comprei. Eu botei ele como opcional porque ele é bem caro, né? É bem puxado. Eu vou explicar, eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar na aula 4, aqui já deu o recado já, deixa eu só subir isso aqui para mostrar para vocês. Quando eu chegar no módulo 4, eu vou fazer uma aula e vou explicar como é que funciona o escalímetro. Vamos fazer dessa maneira? Que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tudo certinho.
Pode falar que estou ouvindo. Professor, Sim. caso de compasso, o compasso não é os... Estou ouvindo. Tá? Agora esqueci o nome. Compasso, escalímetro, régua T. Agora fugiu da cabeça. Eu estava com a pergunta aqui, já que o rapaz estava falando sobre escalímetro. Estava com uma pergunta aqui, se caso o senhor também vai nos ajudar, alguém que tem dúvida, sobre o paquímetro. Paquímetro? Oh, posso ajudar. Dentro do paquímetro. Paquímetro? Isso. Posso ajudar. A gente pode fazer até uma live extra que eu marco com vocês fora do dia da sexta, né? Que a sexta é mais para desenho. A gente vai marcar uma segunda, uma terça-feira. Pessoas que têm dificuldade na leitura do paquímetro, quando sai de milímetro a polegada. Ah, isso eu mato para vocês em meia hora de aula e já mato isso aí com vocês. Eu deixo até um passo a passo para vocês. A gente mata isso aí muito rápido. Bom Isso aí deve ser a conversão, né? Que o pessoal tem dúvida, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou me comprometer a fazer isso com vocês. Eu faço muito curso online para as empresas, né? Eu tenho um curso completinho de metrologia. Eu só não uso ele agora. Por quê? Porque ele tá com a logomarca de uma empresa, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse curso, segredo entre nós aqui, eu vou baixar esse curso todinho, são as aulas explicativas, eu vou liberar um link para vocês no Google Drive, aí vocês vão baixar isso tudo. Aí eu vou deixar para cada pasta que tem lá, que está bem divididinho, igual eu faço com desenho, né? Mesma coisa para metrologia. Para cada pasta que está lá, segredo nosso, hein, galera? Para cada pasta que está lá, vocês vão pegar, vão ver a videoaula que vai estar dentro dela, não vai estar dentro da plataforma, vai estar fora. Vão ver a videoaula e vão ver os arquivos de exercício, vão ver o aplicativo que eu deixo, que é o simulador dos instrumentos. Eu posso fazer isso para vocês, se for o caso, entendeu? Se vocês quiserem, eu disponibilizo. É ótimo. Hã? Pessoal, Ótimo. Eu vou fazer. Legal. Vai dar um trabalhozinho, eu não vou falar pra vocês que eu vou fazer praticamente não agora. sei mexer com. Bacana isso aí, hein? Hã? Bacana mesmo. Só não pode divulgar, porque tá envolvendo logomarca de outra empresa, né? Que foi outra que eu trabalhei. Então aí pode dar ruim pra mim. Mas no geral vocês podem usar à vontade, entendeu? Pode baixar, pode guardar, pode estudar depois. Porque às vezes quem trabalha na área de manutenção, às vezes tem muita dúvida sobre isso aí, né? Sim, tem sim, rapaz. Você não tem noção de como. É igual, por exemplo, como eu faço muito treinamento online, presencial, desculpa, também fazia até antes da pandemia. Às vezes eu estava dando treinamento lá de alinhamento de máquina rotativa e o menino, professor, me explica aqui como é que faz leitura em polegada. Aí você para e explica, mó boa vontade, eu explico sim. Mas assim, é muito comum essas dúvidas, né? E aí eu tenho esse material todinho, eu disponível para vocês e rindo esse negócio aí. Daqui a pouco eu boto no ar ali para vocês. Professor, Oi? no caso, esse link o senhor iria disponibilizar no grupo do curso mesmo, né? Naquele grupo lá, no nosso grupo lá. Eu boto o link no dia que É porque vai demorar um pouco, que eu tenho que baixar aula por aula, botar dentro da pasta, né? Aí eu libero o link lá para vocês. Quando eu terminar de fazer isso aí vocês vão ver que o material vai estar com logomarca de outra empresa. O nome dela é Coptec, vai estar com a logomarca dela, vai estar, né? Aí eu vou botar. Na hora que eu botar pasta no pasta, eu libero lá o link. Muito bom. Vocês vão ter acesso para poder puxar para a máquina de vocês. Show. Beleza, galera? Vou me comprometer a fazer esse bem bolado aí. Pode deixar comigo. Tá, professor, outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o caderno de exercícios, né? Uhum. Eu não sei se eu fiz o correto, eu imprimi o caderno de exercício todo e fiz como fosse uma apostila, não um lugar de guardar dentro das pastinhas, eu fiz um caderno, não tem problema não, né? Não tem problema nenhum. Eu já também fiz, eu baixei também a apostila também, eu fiz a encardenação. Perfeito. Para mim, ficou bacana. Perfeito. O caderno de exercício é o seguinte, eu tenho um banco de questão para imersão em desenho técnico. Ali são todas as minhas questões que eu fiz uma apostila de exercício, tanto que eu nem fiz um livro, isso vai ficar um livro de 500 páginas. Todas as minhas questões eu transformei no caderno de exercício. E por aula eu fui pegando as melhores questões, e foi porque tem questão que pergunta a mesma coisa de forma diferente, né? E tem esse filtro aí. Então por aula eu peguei as melhores questões e fui montando exercícios para vocês irem praticando. Aí vocês têm as duas opções, ou pegam o exercício por aula, ou vocês pegam o caderno de exercício e vai fazendo. Se você observar o caderno de exercício, todas as questões, elas são exatamente sincronizadas com as aulas, né? Na hora que você abrir o caderno de exercício ali vai estar 1 ponto, já vai ser equivalente à aula 1. Então se você fizer todos, já é da aula 1. 2 pontos, tá? E não vai ter problema nenhum, pelo contrário, você vai fazer até mais do que se deve, né? Ou seja, quanto mais melhor, né? Você vai fazer até mais do que se deve. Entende? Professor. Oi. Professor, tô ouvindo. Quando chegou nessa parte de aspecto isomérico com arredondamento, aí eu vi que o senhor fez ali, desenhou eixos, né? Se eu não me engano, foi uma arruela, se eu não me engano. Sim. Assim, peças aparentemente fáceis para desenho.
com arredondamento. Eu queria saber se o senhor iria desenhar essas peças mais complexas. Eu vi agora, assim, para facilitar, abrir mais a mente com relação ao traçado, entendeu? Tá bom, eu vou... Essas peças mais complexas. Olha, eu vou mostrar a primeira coisa para vocês aqui. Eu botei lá, eu sei que eu botei essa folha lá, mas eu vou mudar essa folha aqui. Essa aqui, vocês estão vendo agora. Essas daqui são peças que... Gente, essas peças aí mesmo. Essa aqui dá pra gente fazer. Essa a gente pode fazer lá. Essas daqui são peças que vai ter uma elipse aqui, 2 elipses, 3 elipses, 4 elipses. Eu me arrependi de botar aqui, tá? 4 elipses, 5 elipses aqui e 6 elipses cortadas. Você vai ter que fazer 6 blocos de elipses aqui. Isso aqui vai tomar umas 2 horas fazendo essa peça aqui, à mão. Essa peça aqui até que dá menos, dá uma elipse, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 6 elipses também. Então assim, o que eu pensei nessas peças aqui? Elas vão dar muito trabalho para vocês fazerem e não é um tipo de trabalho que vocês vão de fato aprender coisas novas. Eu vou tomar muito tempo de vocês fazendo essas peças aqui e vocês não vão aprender coisas novas. O que eu pensei em fazer, tá? Eu vou abrir uma outra aqui para vocês olharem. Deixa eu abrir a parte 1 dela aqui agora. Que já é o suficiente para a gente fazer e entender como é que funciona. Parte 1. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né, de PDF, correto? Deixa eu ver aqui. Só garantir que vocês estão vendo a minha tela. Olha, tem essa primeira tarefa, que são as tarefas mais fáceis, né, de perspectiva. Fazendo essas tarefas aqui para mim, vocês já vão aprender o que é uma elipse, como funciona uma elipse, muito tranquilamente. Eu estou querendo migrar essa folha aqui lá para o módulo. Aqui, ó. Lá para o módulo AutoCAD. Vocês vão fazer as mesmas atividades, só que lá dentro do AutoCAD. Por um motivo muito específico. Para você fazer esse esquema livre, essa daqui, por exemplo, vai demorar muito. São muitas elipses, né? Então, meio que, vamos dizer assim, que eu me arrependi de ter colocado ela lá no módulo 7, lá de desenho técnico, porque vai tomar muito tempo e não necessariamente vai... vocês vão chegar onde eu quero que vocês cheguem lá, entendeu? Eu vou levar isso aqui lá para o AutoCAD. Se não for o problema para vocês, né? Se for, porque cada peça, essa aqui vai ser umas 2 horas, essa aqui vai ser um pouquinho menos, 1 hora e meia desenhando. Essa aqui vai ser mais ou menos umas 2 horas também. Então, assim, pode ser para o AutoCAD mesmo, professor. Eu vou levar ela para o AutoCAD pra gente fazer lá no AutoCAD ela, se vocês não se importarem. Não, o tempo já é curto, né, de estudo, trabalho o dia inteiro, aí à noite. Pois é, vocês vão gastar muito tempo fazendo isso aqui. Teve um aluno até que fez, o Eusébio fez pra mim, né? O Eusébio tá até aqui na turma, ele fez comigo. Esse aqui me mostrou. Aí foi aí que me ligou isso. Falei, pô, eu trouxe pra cá, mas realmente vai tomar muito tempo. Eu costumo fazer com os alunos essa aqui, ó. Essa aqui ela é complicada, mas não é tanto, né? As outras são bem mais complicadas. Quando eu faço presencialmente. Quando eu quero surrar a turma, né? O pessoal me sacaneou, não sei o quê, eu vou e boto essa aqui que vai tomar um tempão deles. Mas no geral é isso. Tô muito, muito propenso a levar essa atividade lá pro módulo de AutoCAD, pra gente fazer ela no AutoCAD. Tá bem? Deixa eu fechar essa tela aqui. Meus queridos, basicamente na aula de hoje eu queria fazer essa revisão com vocês, esse bem bolado aqui com vocês. Já deixar encaminhado o módulo 3 aí pra gente começar a tocar. Beleza? Desejo aí pra vocês um excelente final de semana aí. Eu tô sendo um pouquinho breve, porque vocês olharam que falta 1 minuto pra cair de novo, né? Eu vou estar online agora no WhatsApp. Então, assim, desejo para vocês um excelente final de semana. Não hesitem em me perguntar. Teve dúvida? Pode perguntar. Às vezes demora um pouquinho só para responder, eu sei. Mas é porque realmente estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Gravando, montando aula, editando. Até os meninos retornarem todos aqui. Então, teve dúvida? Me manda mensagem. Na hora eu respondo para vocês aí. Sem problema nenhum. Beleza, meus irmãos? Obrigado. Um forte abraço para todo mundo. Bom fim de semana para vocês, né? Sexta-feira chegou, graças a Deus. Valeu, professor também. Abraço para todo mundo. Abraço. Tudo de bom. Abraço. Valeu, professor. Bom final de semana. Para você também. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau, querido. Tudo de bom. Falou, André. Um abraço. Valeu. Até mais. Valeu, professor. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu. Bom final de semana também, meu querido Genervino. Acho que foi o que falou agora, Genervino. Um abraço. Sim, obrigado. Parecido, um abraço também.